Algumas vezes eu cheguei do culto e quando eu abri a porta, eu escutava. Eu pegava a minha Bíblia, botava aqui, no meio do meu coração, e eu subia as escadas assim, tremendo. E aquilo durou, até que chegou o dia que eu conheci uma escola chamada Rema Brasil. E eu descobri detalhadamente isso que eu estou dando para você aqui, um resumão. E eu disse, então é assim. Queridos, eu saí daquela aula com 2 quentes e 3 fervendo, catando o demônio. Eu quero que venha um demônio na minha frente, para ele aprender quem é que manda. E nós iremos abordar um pouco desse tema, que saltou no meu coração como uma urgência para esses dias, porque infelizmente não são poucos os números de pessoas que são constantemente atacadas pelo diabo, atacadas por tantos pensamentos, tantas setas incendiadas do maligno, e muitas vezes as pessoas não têm a noção de como resistir a tudo isso. Então essa mensagem é para mim, essa mensagem é para você. E o primeiro texto que eu queria ver contigo está lá em Gênesis, capítulo 1, verso 26, 27, 28. Projeta aqui para a gente, por gentileza. Vamos acompanhar juntos essa leitura. Gênesis, capítulo 1, verso 26, 27, 28, diz assim: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha este homem formado à nossa imagem, à nossa semelhança, domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra. E sobre todos os répteis que rastejam pela terra. 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Quando nós olhamos para essa passagem bíblica, nós percebemos, queridos, Deus dizendo: assim que Ele planejou formar, fazer, criar esse homem à sua imagem e conforme a sua semelhança, a Bíblia deixa muito claro que Deus fez o homem para dominar sobre toda a terra. Deus não fez o homem para ser dominado. Deus fez o homem para dominar. Porque a imagem e semelhança de Deus fomos feitos. E Deus não é dominado, Deus domina. Deus não é sujeito, Deus sujeita. Deus não está por baixo, Deus está por cima. Então, desde o momento, o plano original de Deus, Ele nos criou para o domínio, Ele nos criou para sujeitarmos toda a terra, submetermos pela nossa autoridade toda a terra. Quando nós pensamos sobre isso, há um texto que me vem à lembrança, e ele está em Salmo de número 115, verso 16. Salmo de número 115, verso 16. Eu quero ler esse verso junto com você, porque a Bíblia vai dizer: por boca do salmista Deus declarou: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a Ele aos filhos dos homens. Deu-a Ele à humanidade. Quem aqui é filho de alguém? Amém. Todos nós.
Sabe o que Deus, por boca do salmista, está dizendo nesse verso? Ele está dizendo: eu como Deus governo os céus, mas vocês governam a terra. Tudo que estiver na terra estará sujeito à autoridade, ao governo que eu entrego para vocês. Detalhe: quem está na terra? Muitas coisas, mas uma delas que eu quero trazer uma ressalva aqui. O diabo, queridos, ele está na terra. A Bíblia vai dizer que ele foi derrubado. E nessa situação de ser derrubado, ele caiu dos céus e ele parou na terra. Quando Deus chega para esse homem e fala da sua autoridade, Deus estava dizendo: Adão, Eva, eu quero que vocês exerçam autoridade sobre toda a terra. Quem estava na terra? O diabo. Sua queda se torna explícita em Gênesis 1 e 2. A terra, Deus criou Deus, pois os céus e a terra, Gênesis 1:1. Gênesis 1:2 vai dizer: a terra, porém, estava sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito Santo pairava por sobre as águas. Deus não fez a terra o caos, que ela é encontrada no verso 2 de Gênesis capítulo 1. Deus a fez perfeita, como mostra Gênesis 1:1. O que houve entre o verso 1 e o verso 2 de Gênesis capítulo 1? A queda de Lúcifer, que o seu nome significava cheio de luz. Ele era um anjo, ele era o querubim da guarda ungido. Mas quando ele se exalta sobre Deus, ele quer ser como Deus, ele quer ser semelhante ao Altíssimo. A Bíblia vai dizer que Deus o derruba do céu, e ele não está aqui na terra como Lúcifer, cheio de luz. Ele está aqui na terra como Satanás, adversário. Há trevas nele. E quando Deus vem lá em Gênesis 1:26 e diz: exerce autoridade sobre toda a terra, Deus estava dizendo, inclusive essa autoridade que você vai exercer sobre toda a terra, é sobre tudo que tem na terra. E tem um ser na terra, e o seu nome é Satanás. Ele está na lista e você vai governar sobre ele. Não é o diabo colocando pressão em você, é você colocando pressão no diabo. Não é o diabo amedrontando você, é você amedrontando o diabo. Sabe, queridos, ele caiu, Lúcifer caiu, porque ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Aí Deus dá na cara do diabo com os dois pés. Porque ele desce e ele diz: vamos fazer o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus te deu governo. A palavra Deus significa governante. Escuta o que eu vou te dizer. Deus fez o homem para governar a terra. Ele governa os céus e o homem governa a terra. A palavra Deus é governante. Se o homem governa a terra e Deus governa os céus, eu quero te dizer, Deus é Deus dos céus e o homem é Deus na terra. Não, você não é um coitado, não, você não é um verme, não, você não é um ser que rasteja. Se tem alguém que rasteja, é Satanás. Ele está debaixo dos seus pés. Então a gente vai fechar isso hoje. Esse ciclo hoje, do diabo atormentando, colocando banca, dizendo: é aqui, só vai até aqui. Quê? Como? É contra a palavra, é contra a sua natureza. Deus disse: eu governo os céus, mas o homem governa a terra. Deus é o Deus dos deuses. Deus é o Senhor dos senhores. Sabe o que foi que a religião nos ensinou? O contrário. O diabo é forte demais, ele é grande demais. Você é pó, você é cinza, você é o tapete da igreja. Mas Deus não morreu por pó, Jesus não morreu por cinzas,
Jesus não morreu pelo tapete da igreja. Jesus morreu por homens e mulheres que obedeceram ao diabo ao invés de obedecer a Deus. E a fim de trazê-los de volta para o lugar de domínio, Ele veio. E quando Ele veio, Ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, em meu nome vão. A autoridade que o diabo roubou, porque escuta isso com bastante atenção. Deus entrega a autoridade a esse homem, só que lá em Gênesis capítulo 3, o homem cai. O homem desobedece a Deus e obedece ao diabo. A partir de então, esse homem passa a estar debaixo da autoridade de Satanás. Porque Paulo, falando sobre isso, ele vai dizer que nós somos servos de quem obedecemos. Era para o homem exercer autoridade, mas quando a serpente sugere para Eva, para que ela coma do que Deus disse para ela não comer, ela resiste a Deus e ela obedece ao diabo. Nesse momento, o homem morre espiritualmente. A morte espiritual fala de estar vivo no corpo, vivo na alma, mas espiritualmente desplugado de Deus, desconectado de Deus, longe de Deus. Você conhece alguém assim? Vamos para a igreja, aí a pessoa vai para toda balada do mundo, mas ela corre de Deus, ela foge de Deus, ela não tem prazer em Deus. O que é isso? Ela está viva no corpo, viva na alma, mas morta no espírito. Deus é espírito, João 4:24, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você é um espírito, possui uma alma e habita em um corpo. Quando Adão peca, ele morre espiritualmente e ele se desconecta de Deus. Acessamos Deus pelo espírito humano. Deus é espírito e os adoradores adoram em espírito e em verdade. Quando Adão desobedece, ele cai da posição. O diabo pega o bastão da autoridade. Preste atenção. O tempo passa. E Deus disse, quando essa queda aconteceu, vai nascer da semente da mulher. Esse que vai nascer, a serpente vai abocanhar o seu calcanhar. Isso falava sobre o sacrifício de Jesus na cruz. Mas no mesmo texto Deus diz, porém ele esmagará a cabeça da serpente. Quando o diabo pensava que Jesus estava sendo destruído, Jesus estava cumprindo um propósito para ir no inferno, pegar a chave do inferno e da morte e resgatar homens e mulheres que o serviriam para toda a vida. Deus encobriu isso do diabo e ele incitou que matassem Jesus sem saber que estava contribuindo para o plano de Deus. Aleluia. E aí escuta para que você entenda isso. Estamos seguindo um raciocínio aqui. O homem Adão perdeu a autoridade, entregou o bastão da autoridade para o diabo. Deus tinha dado a autoridade ao homem. Deus não tira nada que ele dá. Quem tirou? O diabo, porque o homem deu legalidade. Escuta, o homem perdeu a autoridade. Só o homem poderia reavê-la. O que foi que Deus fez? Tem problema não. Jesus vai entrar na terra de maneira legal, como um homem. Aleluia. Deus lá do céu podia dar um sopro, amados, fazer qualquer coisa e retirar a autoridade do homem, do diabo, perdão, mas ele deu ao homem, o homem entregou. Deus respeita a nossa decisão, mas por amor ele diz, tem nada não, vai nascer um menino nos nasceu, um filho se nos deu, seu nome, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, a autoridade estará sobre os seus ombros, e o seu reinado
jamais terá fim. Quando Jesus nasce, de maneira natural, ele está entrando de maneira legal no mundo, através de um corpo físico. E nessa posição de obediência ao Pai, ele anda, ele vive uma vida de obediência. Uma vida de sujeição a Deus. Tudo para reconquistar a autoridade que havia sido perdida por Adão. Adão foi vencido no jardim. Jesus venceu no deserto. Quando o diabo veio sugerir, e ele disse, está escrito. Ali ele estava dizendo, eu me sacrifico por todos eles. Eu obedeço por todos eles. Eu tenho um plano para executar. Eu nasci com um propósito. Eu não posso pecar. Se eu peco, eu me desabilito da reconquista dessa autoridade. Se eu peco, eu me sujeito ao tentador. Pecar é se sujeitar ao diabo. Isso dá uma boa frase para você escrever. Pecar é se sujeitar ao diabo. Todas as vezes que você diz não para o pecado, você está resistindo o diabo e se sujeitando a Deus. O tempo passa, Jesus nasce, cresce, amadurece, vive uma vida de obediência, e chega um dado momento que ele começa a delegar a autoridade para os seus discípulos. Isso está lá em Lucas 10, versículo 17, eu quero ler esse texto junto com você. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 17, ele tinha dado autoridade a 70 discípulos. E esses discípulos estão regressando. Eles foram no nome do Senhor e eles estão regressando. E aí no verso 17 está escrito, então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. No nome de Jesus, todo demônio tem que se submeter, tem que obedecer. Mas ele, Jesus, lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Mantenha esse texto aí, enquanto eu te falo aqui sobre essa palavra caindo. A palavra caindo que nós encontramos aqui, aleluia, deixa eu só colocar aqui. A palavra caindo que nós encontramos aqui nesse verso, significa no original, literalmente, descer de uma posição ereta para uma posição prostrada. Escuta, Jesus disse, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Sabe o que Jesus estava dizendo? Esse inimigo que vocês se levantaram no meu nome para fazer com que ele obedeça a todo comando de vocês, sabe por que ele obedece a esses comandos de vocês? Ei, escuta isso, é isso aqui que o diabo não quer que você saiba, porque ele se coloca como grandão, como fortão, como alguém que está por cima e não por baixo. Escuta, quando Jesus diz, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. A palavra cair significa descer de uma posição ereta para uma posição prostrada, como alguém que desmonta, desce de um cavalo. Sabe, um dia o diabo estava imponente sobre a humanidade. Um dia o diabo governou, um dia o diabo exerceu a sua autoridade.
Um dia o diabo massacrou, humilhou, amedrontou, aprisionou. Mas esses homens que estavam seguindo Jesus, no nome de Jesus, eles vão e eles chegam para dizer: Senhor, esses demônios, e eles estavam cheios de alegria, eles nunca tinham provado disso. Queridos, a sua vida é uma e a sua vida é outra quando você tem a experiência de expulsar um demônio. Você passa a entender que não é sobre você, mas é sobre quem está em você. O maior, disse João, o maior habita em vós. Sabe qual é a realidade do diabo hoje? Alguém que desceu de uma posição ereta para uma posição prostrada. É isso que ele não quer que você saiba. Espiritualmente o diabo está prostrado, como alguém que caiu do cavalo. Você está de pé. Eu disse: você está de pé. Em Cristo você está de pé, e o diabo está caído como alguém que despencou de um cavalo. E ele diz, verso 19: eis que vos dei autoridade. Para quê? Para churumingar? Para chorar? Para ficar depressivo, com medo, com síndrome do pânico? Não, eis que vos dei autoridade para, com o propósito de pisardes. Pisar o que, Rose? Serpentes e escorpiões. Isso aqui é uma alusão a demônios maiores e a demônios menores. Jesus está dizendo: ei, vocês podem pisar no meu nome toda classe de demônio. Não importa se ele é grande, está hierarquicamente numa posição elevada, ou se ele está hierarquicamente numa posição inferior. Todos eles, do maior ao menor, você pode pisar. E escuta, aqui esses homens não tinham nem nascido de novo. O Espírito Santo não morava dentro deles. Uau. Eles estavam autorizados a usar o nome, mas o nome ainda não pertencia a eles. Quando Paulo vai falar sobre a autoridade dada por Cristo à igreja, Paulo vai dizer que para nós foi dado o nome de Jesus. Uma coisa é você ter a autorização de usar algo, outra coisa é aquilo ser seu. Olha isso, autorizados apenas. O nome não tinha sido dado a eles. Eles tinham a autorização de usar o nome. E só nessa autorização, Jesus disse: vocês podem pisar demônios maiores e demônios menores. Segura esse texto aí, porque a palavra autoridade aqui é a palavra exousia no original. E essa palavra significa muitas coisas, mas eu quero que você preste bastante atenção. Escuta com o máximo da sua atenção. Deus está fazendo uma coisa nova em muitos de nós hoje. Alguns estão ouvindo isso pela primeira vez e outros estão sendo lembrados. A palavra autoridade é exousia, entre tantas coisas que eu poderia citar aqui. Eu quero citar algo e chamar sua atenção para isso. No original essa palavra significa liberdade de fazer como se quer. Antes o diabo estava como patrão, como dono. Ao ponto de Paulo falar aos Colossenses que quando nós nos convertemos, nós fomos transportados, retirados do império do poder das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. O diabo estava imponente sobre nós, por cima, dizendo: eu governo, eu reino, eu manipulo, eu dito as regras. Quando Jesus vem, ele diz: ei, eis que vos dou
autoridade. Eis que vos dou exousia, liberdade para fazer com Satanás o que você quiser. Não é o contrário. Não é o diabo fazendo o que quer com a sua vida, é você fazendo o que quer com o diabo. Isso é evangelho. A palavra autoridade, exousia, presta atenção, também significa habilidade e força. Eis que vos dou habilidade e força para pisar. Habilidade e força para pisar tudo aquilo que é demoníaco, toda oposição, toda doença, toda opressão, toda ansiedade, todo medo, toda síndrome do pânico. Deus está dizendo para filhos e filhas essa noite: eu não te fiz para ser governado, eu te fiz para governar. Eu te fiz para pisar e não para ser pisado. Agora escuta, vai ficar bom agora. A palavra autoridade, exousia, no original, além de liberdade, fazer como se quer, habilidade e força. Rapaz, eu gostei disso. Sabe o que autoridade, exousia, significa no original? Poder físico e mental. Escuta, quando Deus deu ao homem essa autoridade, Ele a entregou em seu espírito, a imagem e semelhança de Deus, para governar. Somos espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Recebemos isso no nosso espírito. E porque temos essa autoridade no nosso espírito, porque você e eu recebemos autoridade em nosso espírito, você e eu também podemos fisicamente e mentalmente prevalecer contra o diabo. Escuta, isso vai ficar claro para você. Porque as doenças mentais são as mais avassaladoras no tempo em que nós estamos. O que tem de pessoas doentes mentalmente, emocionalmente, porque mente fala de sede das emoções, sede da razão, do intelecto. O que tem de crente, amados, vivendo debaixo dessa opressão. Só que exousia não significa apenas uma autoridade espiritual. Essa autoridade é nas 3 dimensões do homem: espírito, alma e corpo. Você tem autoridade mental sobre o diabo. Quando o diabo disser peca, se inclina, pega o teu corpo e faz isso, você diz: não, eu tenho poder físico contra o diabo. Meu corpo não, minha mente não. Autoridade nas 3 dimensões: espírito, alma e corpo. Dominando, exercendo autoridade sobre contra todo principado e toda potestade. Aleluia. Todos, o mais forte que você puder, diga: eu tenho autoridade em meu espírito, em minha alma e em meu corpo. Diga: eu domino pelo meu espírito, pela minha alma e pelo meu corpo todo demônio que se levante contra mim. Você tem autoridade. Aleluia. O diabo vai dizer: eu vou pegar você. Queridos, eu vivi 10 anos servindo Satanás na Umbanda. 10 anos não são 10 meses, muito menos 10 dias. Quando eu me converti,
Eles mandaram um recado para mim e disseram assim: nós vamos pegar você, porque você é uma ingrata. Nós te servimos, quando na verdade eu que era escrava, eu que servia. Ele disse: nós vamos pegar você. E eu vou dizer para você, o diabo judiou comigo, porque até eu conhecer isso aqui, passou um bom tempo. Eu lembro que eu chegava em casa, e nós morávamos no primeiro andar, minha mãe, eu e meu irmão. E eu lembro, queridos, quando eu chegava em casa, do culto com a minha Bíblia, o primeiro cômodo da minha casa, assim que você subia a escada, era a cozinha. Você tinha que passar pela cozinha, depois vinha o banheiro social da casa, o primeiro quarto, o segundo quarto, a sala e a varanda, visto que era no primeiro andar. Até hoje minha mãe mora lá. Quando eu chegava do culto, além de frequentarmos a Umbanda, eu saí de lá, eu fui a primeira a sair de lá, minha família ficou. E era tão aprisionadora a situação, que nós tínhamos amigos, amigas, que recebiam entidades na nossa casa. Então eu deixei de ir para o terreiro, mas o terreiro não deixou de vir para a minha casa. Nós tínhamos uma amiga que ela recebia Duval, Pereira, era duas entidades que nós consultávamos com mais frequência, na cozinha da minha casa. Cachaça, cigarro, e aquela mulher recebia. Então nós consultávamos lá e consultávamos cá. Eu saí, mas minha família ficou. E quando eu chegava do culto, quantas vezes eu cheguei do culto, e quando eu abri a porta, eu escutava lá em cima. Eu fazia assim, ó. Eu pegava a minha Bíblia, botava aqui, no meio do meu coração, e eu subia as escadas assim, tremendo. Porque eu sabia que eu tinha que passar pela cozinha, aonde aquela entidade estava incorporada, sentada. E eu lembro, queridos, que eu passava dura, tremendo, pela cozinha o mais rápido que eu podia passar. E aquilo durou. Até que chegou o dia que eu conheci uma escola chamada Rema Brasil. A terceira matéria que eu tive, a autoridade do crente. Eu andava assim, porque a nossa expressão física, ela fala. Eu andava assim. Feia, eu era feia. Feia que doía. Só Deus na causa. Queridos, a gente fica feio quando está com medo. A gente fica acabado, cabisbaixo, oprimido. Quando você se levanta, tudo muda. Quando você se ergue por dentro, tudo muda. A sua aparência muda, sua coluna fica ereta, seu rosto é levantado, seu andar é firme, porque você sabe quem é, sabe o que tem, sabe o que possui. E começou aquela matéria. E eu descobri detalhadamente isso que eu estou dando para você aqui, um resumão. E eu disse, então é assim. Queridos, eu saí daquela aula com 2 quentes e 3 fervendo, catando o demônio. Eu quero que venha um demônio na minha frente, para ele aprender quem é que manda. Isso fazem mais de 20 anos. E eu nunca mais fui oprimida, eu nunca mais fui massacrada, eu nunca mais fui abatida, eu nunca mais fui escrava de Satanás. Eu entendi, eu mando e você obedece, eu dito as regras e você obedece. Entendeu, cachorrinho? Sabe, temos assistido sobre um adestrador de cachorros. E aquilo tem chamado bastante a nossa atenção. Porque, queridos, chega cada um
que você não tem ideia. Você diz assim: rapaz, esse aí não tem jeito para ele não. Cachorros que chegaram lá, os donos já estavam prontos para eliminar com uma injeção, porque não tinha jeito, já tinha passado por outros adestradores. E quando ele se impõe, o cachorro está lá, uau, 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 partindo para cima. Ele diz: ei, não, pega uma varinha, não. Aí ele já, o dono fica olhando assim: como assim? Que é isso? Habilidade, força, poder físico e mental, liberdade para fazer o que se quer, autoridade. Eu quero dizer, o diabo não é diferente. Ele vai mostrar os dentes para você como um grande inimigo, um grande ser maligno, poderoso na batalha. Só que eu quero te dizer, só tem um que nunca perdeu uma batalha. O seu nome é Deus, o seu nome é o Senhor, Deus de Israel, que significa o Deus que prevalece sempre. E aí eu comecei: aqui não, Satanás, aqui não, Satanás. Primeira coisa que aconteceu, aqueles demônios pararam de visitar a minha casa. Um copo que a gente tinha lá, que alimentava pombagira, para ela não baixar em um familiar nosso. Aquilo era alimentar todos os dias com água e com açúcar. Eu catei aquele copo, orei no nome de Jesus, levei lá para cima, aonde eu estava. A nossa casa era uma encruzilhada, e eu disse: quebrado todo o poder de pombagira contra todo parente meu, ele não virará homoafetivo nunca. Não virou, casou, tem filhos, um homem exemplar. Mas o diabo vai ranger os dentes, ele vai se mostrar como um leão. Só que só tem um leão, é o da tribo de Judá. É a esse que você serve. Você está do lado do maior. Eu disse: você está do lado do maior. Além de estar do lado do maior, do que nunca perde, você ainda é casa, é habitação, é morada do maior. Teria muitas coisas para falar, que não me falta é assunto de autoridade do crente. Mas eu quero finalizar com um testemunho, talvez dois. Preste atenção. Esses dias, eu acho que há um mês mais ou menos, eu recebi uma mensagem longa de um parente meu. E sabe aquele parente que nunca manda mensagem longa? E quando aquela mensagem é mais longa do que o normal, a primeira coisa que você pensa: o que foi que aconteceu? E eu fui lá no WhatsApp e olhei e vi e ouvi aquela mensagem. E era uma situação de anos. Uma pessoa da minha família que há anos toma remédio antidepressivo. Há anos toma remédio para dormir. Há anos toma ansiolíticos. E essa pessoa estava com uma dor de cabeça há dias. Era uma agonia, ela descrevia como agonia no juízo. Foi para o médico. Mais um. Chegou lá, trocou todos os remédios. Nada. Ela disse: Rose, está assim, está assim, está assim. E eu quero pedir oração, eu não sei mais o que fazer. E aí, queridos, eu me indignei. Porque tudo que você tolera não muda. E aí eu me levantei, eu disse o seguinte: eu vou orar por ti, mas tu vai fazer alguma coisa. Tu é crente, lembra? Tu vai dobrar teu joelho e tu vai orar, porque Deus é o Deus da cura. Tu vai clamar pela tua cura. E tu vai se levantar e tu vai colocar todo o demônio para correr.
Porque Satanás está te oprimindo, e eu já estou farta dessa opressão. Até eu estou cheia dela. E aí ela respondeu, mas eu oro, não sei o quê. Eu disse, faça o que eu disse, obedeça. E aí passou-se uns dias. Naquele dia, mas eu me levantei, eu não estava nem em casa, eu estava viajando. Eu me levantei, eu disse, diabo, você me conhece. Você sabe quem eu sou. Você sabe que quem manda sou eu. Eu falo e você obedece. Eu vejo você dando uma chave de braço na cabeça dessa pessoa agora. E eu falo com você, solte. Você está entendendo? Você tem que soltar e é agora. No nome de Jesus, solte. Minutos depois a pessoa manda uma mensagem para mim. A dor de cabeça foi embora completamente. Eu disse, faça o que eu disse. Não acabou não, faça o que eu disse. Você vai se levantar, se levante. Você é crente. Uma mulher de Deus, levante-se. E eu dei aquele chacoalhão, sabe? E aí, passou-se os dias, e depois recebo outra mensagem grande. E amados, eu já fui abrir com expectativa. Eu disse, aqui é uma notícia boa. Um vídeo de 2 minutos e pouco. Só manda mensagem de 15 segundos, 30 segundos. Isso aqui é uma mensagem boa. Quando eu abri, quando eu comecei a ouvir, a pessoa disse, Rose, eu tenho um testemunho para te contar. Essa manhã eu estava orando, como você falou, e depois de orar, eu me levantei e comecei a repreender todos os demônios que tinha na minha casa, na minha vida. Escuta. Estou falando de crente, opresso, oprimido, governado por potestades, que decide se levantar no nome de Jesus. Ela disse, você não sabe, quando eu comecei a orar, com alguns minutos, vários cachorros vieram para a minha porta. Isso de manhã, eles começaram a latir, eram muitos cachorros, eles começaram a latir, foi um barulho, e quando eu fui olhar, eles estavam mordendo, lutando, devorando um ao outro na minha porta, logo quando eu acabei de orar, mandando demônios saírem da minha casa e da minha vida. Ela disse, Rose, quando eu vi aquela cena, me veio o versículo bíblico. Quando Jesus ordena que os demônios saiam daquele rapaz e eles entram em porcos. Ela disse, Rose, eu tenho certeza que quando eu me levantei orando no nome de Jesus, os demônios saíram, pegaram aqueles cachorros, vieram para a minha porta, como último grito de desespero. E aqueles cachorros começaram a devorar uns aos outros. Ela disse, eu nunca na minha vida toda vi uma coisa dessa. Ela disse, naquele instante eu tive a certeza que tudo que tinha na minha casa e na minha vida saiu completamente. Rapaz, como é que uma pessoa é oprimida por anos? Toma remédio por anos, não dorme direito por anos, é ansiosa por anos, é depressiva por anos, e quando leva um chacoalhão como você está levando hoje, decide ser crente de verdade, se levantar na autoridade que há no nome de Jesus e dar na cara de Satanás. Ela disse, agora eu estou dormindo, não tenho mais agonia na minha cabeça, eu estou muito bem. Aí eu vou dar o último, o grupo de louvor pode vir. Escuta, não se distrai, deixa eles vir, mas não se distrai. Essa mesma pessoa passa alguns dias e manda uma mensagem para mim também. Essa mensagem chegou para mim ontem. Eu estava no salão
arrumando o cabelo. O barulho do secador não permitia que eu ouvisse a mensagem. Mandei a mensagem para Júnior, disse: Júnior, vê o que essa pessoa está falando e escreve para mim. Porque esse áudio longo, eu fiquei pensativa sobre o que pode ser. E aí Júnior ouviu e disse: Rosa, é um testemunho. Um bom testemunho. E aí depois eu fui ouvir o testemunho. E o testemunho da mesma pessoa era esse. Rosa, alguém chegou para mim esses dias e disse e contou uma história. E essa história era assim: a esposa do pastor estava com câncer. Aquele casal pastoral passando por aquela adversidade. Aquele pastor foi orar e Deus disse para ele: escuta, Deus disse para ele: comece a clamar o sangue de Jesus sobre a vida da sua esposa. E essa pessoa no áudio disse para mim: quando esse pastor começou a clamar o sangue de Jesus Cristo sobre a vida da esposa dele, o câncer deixou o corpo dela. Ela disse: eu estava ouvindo o testemunho, e aí eu pensei: faz anos que eu sou escrava do cigarro, e eu decidi começar a clamar o sangue de Jesus toda vez que me desse vontade de fumar. Ela disse: Rose, eu venho aqui para te dar o testemunho. Eu fumava mais de uma carteira por dia. Acredite, eu não consigo fumar mais. Para não te dizer que eu não toquei num cigarro, quando foi no final do dia, eu fumei a metade de um cigarro. Ela disse: Rose, eu fui liberta de um vício que eu lutei por anos, clamando o sangue de Jesus. Toda vez que aquela vontade vinha, e ela disse: eu quero lhe dizer, eu estou curada, eu estou liberta, eu fui restaurada. Um vício de anos, o nome de Jesus, o sangue de Jesus. Fique de pé. Eu não sei que ataque, eu não sei que doença, eu não sei o que vem com força contra você, mas eu estou nessa noite como boca profeta de Deus para a sua vida, para dizer: tudo que você tolera não muda. Levante-se na autoridade que você possui. Clame o sangue de Jesus sobre aquilo que tenta vir te aprisionar, porque eu quero dizer, meu irmão, funciona. Eu estava no Rema, nem me lembro o nome da matéria, mas a professora deu um testemunho que eu nunca esqueci. Ela disse: eu estava na igreja e uma irmã me procurou e ela disse: fulana, meu marido dá em mim toda vez que eu chego do culto. Meu marido não é crente, toda vez que eu chego do culto ele me bate. O que é que eu devo fazer? Aquela mulher na hora interpretou a voz de Deus e ela disse: você vai fazer o seguinte, quando ele levantar a mão para você, você vai clamar: sangue de Jesus tem poder. A irmã olhou para ela e disse: só isso? Ela disse: é, só isso é suficiente, porque você não está combatendo contra um ser, sabe, super, hiper, mega poderoso, não. Você está lutando com alguém que já foi derrubado, vencido pelo Cristo na cruz, humilhado. E a irmã disse: está certo. Ela voltou para casa. Quando ela entrou em casa, veio o marido para dar nela.
Ela disse que quando ele levantou a mão, ela disse: sangue de Jesus tem poder. Mas ela contou para a irmã que na hora ele vinha para a porta para dar nela, o sofá da casa estava assim. A irmã contou para outra: quando eu gritei sangue de Jesus tem poder, um poder levantou ele e jogou ele por cima do sofá, que o sofá virou. Ela disse: mas nunca ele veio dar em mim de novo. Foi a última, porque você não está sozinho, você e Deus é a maioria. Ah, Satanás, demônios já estão arrumando a mala para sair da sua casa, da sua empresa, do seu computador, do seu telefone. Os vícios que te aprisionam, eu quero te dizer: a cadeia, o grilhão caiu agora. Ansioso nunca mais, depressivo nunca mais, com caroços nunca mais, oprimido nunca mais. Não é você que está por baixo, você está por cima. O diabo está debaixo dos seus pés. Pisa, 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 pisa. Um homem estava orando por dinheiro. Ele disse: Deus, eu preciso de dinheiro para pagar as contas. Deus disse: seu problema não é comigo. Abra sua boca e manda o diabo largar o que é seu. Aqui no céu não tem 100, não tem 50, não tem 200, não tem 2, não tem 10, não tem 20. O dinheiro está aí na terra. Tu é o governante da terra. Deus disse para ele: fale com o seu opositor, mande ele soltar, mande ele largar tudo que pertence a você, porque tem dinheiro na terra. Agora a pergunta é: quem vai pegar? Quem vai se levantar? Quem vai chamar a existência? Quem? Quem é? 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 Manda um dinheirinho. Deus está dizendo hoje: ei, o que você precisa está na terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a Ele aos filhos dos homens. Aí o diabo diz: chora, murmura, reclama, porque ele sabe que quando você murmura, quando você se volta contra Deus, quando você culpa Deus, você elimina suas forças. Mas Deus está dizendo para você hoje: não fui eu que coloquei essa doença sobre você. Não foi eu que coloquei desgraça nenhuma sobre sua vida, sobre seu corpo. Essa doença não é minha, diz o Senhor. Isso não me pertence. Isso veio das trevas. E a pergunta é: até quando você vai tolerar essa falta? Não é minha, diz o Senhor. Não sou eu que estou segurando bênção para você. Eu estou preservando-as para você. Agora, abra sua boca, porque tudo foi criado pelo poder da palavra. O diabo não sabe o que você pensa. Ele tem o poder de lançar pensamento, mas ele não sabe o que você pensa. Por isso você tem que verbalizar: arreda, Satanás, solta, larga, sai na autoridade
autoridade que há no nome de Jesus. Não é assim. Tá com cão no couro? Não é falando, é abrindo a boca, no nome de Jesus. Ai, Rose, eu tenho medo do diabo se levantar. Pior ainda, Jesus disse: eu dou a vocês poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e nada, absolutamente, vos causará dano algum. O diabo não pode tocar em você. A religião diz: não mexa com o diabo não. É melhor você ficar amiguinho dele. Não fale contra ele, não diga nada com ele, porque senão ele vai pegar você. Que evangelho é esse? Que Deus é esse? A religião nos limita, ela nos aprisiona, mas a revelação da palavra, porque a vida do crente é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 mais e mais e mais e mais e mais, até que seja um dia perfeito. Ei, Deus tem dia perfeito para você. Dívida, doença não trazem dias perfeitos. Deus tem dias perfeitos para você. A gente vai tocar, só tocar, cantar não, só tocar. E você vai abrir esta boca. Ah, você vai. Porque se tu não abrir a boca nesse culto, sabe quando é que tu abre a boca em casa? De jeito nenhum. Então esquece quem está do seu lado. Esquece. Que se lixe. Agora é você e essa circunstância. Você e o inimigo derrotado. Levante sua voz em autoridade. Ei,